Eu cheguei aqui em 49, na Riachão. A estrada foi de cobrir a gente de terra. Péssima estrada, né? Mas cheguei. Quando eu cheguei aqui, eu vim como uma pessoa que me considerava como filha, porque eu era recém-formada também, era jovem, não é? E ele disse a seu Pedro Silva, que foi ao encontro da gente, que ela vai ficar na minha casa, porque em pensão eu não deixo. Aí seu Pedro chegou e disse, não, fica lá em casa. Sabe quantas pessoas? 21. Porque ele, além dos filhos de Carmen, que morava com ele, Carmen era filha, além dessas crianças, ele criava 2 filhas de irmãos que tiveram e não criaram, e Dona Albertina, que era a esposa dele, filha de seu Dudu, tomou um menino, achou um menino jogado num lixo. E eu encontrei 4 professoras aqui somente, porque tinha muita gente sem professor. Era Carmen, Dagmar, Ivete e uma Artemísia que foi embora para São Paulo. E lá morreu. Dessas 4, só existe eu. Não é? Depois de algum tempo, foi que chegou Altamira e chegou Diva, que casou com Tirita. Bem, aí eu fiquei numa casa alugada pelo Estado, com a classe toda seriada. Tinha 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Não é? E era perto da casa de Dona Albertina, não é? Eu fiquei lá enquanto o seu Pedro, mais doutor Neco, que doutor Neco era Manuel dos Santos Mascarenhas, era advogado, filho de seu Dudu, irmão de Dona Albertina, que fazia tudo pela educação de Riachão. Aí ele fez tudo para vir o colégio Oswaldo Cruz. Eu fiz parte de botar a pedra fundamental. Eu, Pedro Silva, doutor Neco e Carmen Silva, a filha dele. Então, depois de inaugurado em 51, eu passei para lá, regendo classe, não é? Eu fui regente de classe. Depois de algum tempo, eu passei a direção do colégio, porque Francilina, que era a diretora, se mudou para a Feira, né? Aí eu fiquei na direção do colégio, que a Ivete também não quis a direção. Fiquei 20 anos na direção desse colégio, respondendo pelo turno da manhã, de tarde e de noite. Porque tinha o curso de noite, não é? E eu dava assistência a esses 3 horários. Então falar de Eutália é muito fácil. É porque ela era uma pessoa muito acessível às nossas reivindicações, aos nossos pedidos. E ela era aquela pessoa compreensiva, humana. Ela tratava os alunos como se fossem filhos dela. E ela exigia que todo professor trabalhasse desse método. Olhar o aluno como um ser humano, como todos iguais. É tanto que muitas vezes ela chamava o aluno lá na diretoria para conversar particularmente, porque problemas de aluno não era levado para a classe toda, só para o aluno e para os pais. E a gente tinha que manter essa singularidade dela. Ela não era aquela pessoa explosiva, bem calma, bem tranquila, risonha. Era assim. Tem uma vocação tão absurda para a questão de lecionar, professora mesmo, aquela professora cuidadosa que tinha o interesse de ver os meninos saindo
do âmbito do analfabetismo, do desconhecimento, de apresentar o conhecimento. E quando a gente não tinha tempo para brincar, não tinha tempo para estar jogando bolinha de papel na sala de aula. Isso eu estou falando de ginásio, que foi o meu... Voltando mesmo no ginásio Nossa Senhora da Conceição. Era algo extraordinário. O domínio que ela tinha com aquela molecada, com aqueles meninos atentados, tudo bagunceiro, mas não tinha aula, não tinha bagunça na aula de professor Eutália. Não tinha menino que ia para a secretaria para copiar castigo, porque ela tinha um domínio emocional fora de série. Falar sobre a professora Eutália é uma alegria, porque muita gente como eu, muita gente da minha geração, que teve o privilégio de beber aquela fonte de ensinamentos, de sabedoria, guarda grandes recordações, né? Guarda a recordação daquela professora carinhosa, bem-humorada, uma pessoa que contribuía muito, né, para os alunos aprenderem, né? E eu fui testemunha dessa fase tão brilhante da professora Eutália no Colégio Oswaldo Cruz. Ela era uma excelente professora, porque ela explicava tudo. Eu cheguei na escola com uma tábua rasa e aprendi muita coisa com ela, porque ela tinha uma forma, uma didática muito que tocava a gente e a gente aprendia com facilidade. Ela não era aquela professora que mandava a gente decorar. Ela explicava, ela ouvia o que a gente entendeu e ela, no dia seguinte, a gente tinha que estudar o capítulo que ela explicou. Lá não se usava repreensão com régua, nem com palmatória, nem com nada. Mas podia, naquela época podia. Tá entendendo? Nos anos 70 podia, até os 80 ainda podia. Depois, quando a lei reformou, foi que ficou proibido. Mas a gente não usava, não. A gente nem fazia sabatina de bolo, que ela não aceitava, que os alunos tomassem bolo. Ela disse que os meninos já viviam uma vida muito aflagelada para ainda receber bolo na escola. Ele era tão capaz, tão inteligente, que ele foi para a roça ajudar o pai na lavoura, na colheita de feijão, dessas coisas. Quando ele chegou, ele não tinha estudado. Ele abriu a matemática e botou em cima do armário. E olhava e respondia, olhava e respondia. Aí, quando eu estou vendo aquele livro aberto, eu digo, mas menino, você precisa de fazer uma coisa dessa? Você não precisa, meu filho. Você estuda e amanhã você vai dar a lição. Mas não faça isso não, que é feio. E você tem capacidade suficiente para não fazer isso. Ela cuidava daqueles meninos como se ela tivesse parido toda aquela molecada. Como tivesse saído do útero dela, mas saiu foi do coração. Ela cuidava mesmo, como neto, como bisneto, o que fosse. Mas cuidava com toda a emoção, com todo o cuidado. Ela nunca foi de muita rigidez na sala de aula. Ela gostava de respeito, que respeitasse ela. Mas rigidez, não. Vivíamos o regime militar, né? E o ensino era um ensino, não diria que os professores todos aderiam ao rigor do ensino militar. Mas a professora Eutália sempre foi muito carinhosa, né, com os alunos. Ela exigia o compromisso, né, na sala de aula, a atenção, mas ao mesmo tempo ela também brincava com os alunos, ela gostava de sorrir, ela gostava de brincar, mas nas horas que eram possível, né, se fazer brincadeiras e tal, mas ela exigia respeito. Na sala de aula a professora sempre exigiu respeito. A professora Eutália era uma pessoa que impunha um certo rigor, mas um rigor que não maltratava ninguém, né? Ela sempre deixou os alunos de forma muito confortável, né? Para falar, para se dirigir a ela, para se dirigir aos colegas, né? Ela ensinava como se devia
tratar, né, as relações com os colegas, com os amigos, com as famílias, com todo mundo. Ela foi muito importante, né, na formação de muita gente da minha geração. Muita gente que, como eu, teve a sorte, o privilégio de ser aluno da professora Eutália. Nunca vi igual, porque ela ensinava ciências e a gente... eu me lembro bem quando ela, por exemplo, ia ensinar sobre flor. Aí ela chegava na escola com uma sacola enorme, cheia de flores diferentes, para ela dissecar aquelas flores com a gente, para ensinar. Folha, ela chegava cheia de folha. Aí para mostrar a gente os tipos diferentes de folha. Então, era uma professora que... Minha mãe era professora primária, mas ela foi minha professora de ciências no ginásio, excelente, muito boa. Eu tive um aluno que ele chegou aqui, eu tenho sentimento de não ter tomado o nome dele e o endereço. Ele chegou aqui e disse: professor, eu vim aqui lhe dar um abraço. Eu digo: pronto, meu filho, eu estou aqui, o que foi? Ele disse: eu não queria estudar. A senhora, hoje, eu agradeço a senhora o emprego que eu tenho, porque a senhora me botava junto da sua carteira. Aqui você senta e só sai, depois que você der a lição, você lê. Não é? Aí eu aprendi assim. E não foi com grosseria, não, que a senhora nunca usou uma palmatória. No tempo de palmatória, eu nunca usei. Me deram uma palmatória, eu disse: bota no fogo. Não é? Quando meus meninos brigavam, eu botava de braço dado sentado no sofá. Teve uma menina que era mal criada, aí disseram a ele: Você faz malcriação essa professora? Deus me livre. Ela me botava de braço dado. Era o castigo que eu tinha para dar. E funcionou. O aluno não queria estudar, ela ficava com o aluno até mais, além da aula, para o aluno estudar. E na minha prova para admissão ao ginásio, eu botei na cabeça que eu tinha perdido. Quando eu saí da aula, da prova, naquele desespero, chorando, e a professora Eutália chegou com tanta meiguice, com tanto carinho: menino, você está chorando por quê? Aí eu, naquele desespero: eu perdi, eu tomei pau, eu não vou passar. Aquela agonia toda. Disse que era Tabaréu da Roça, não sei como é esse negócio, Riachão ainda hoje. Mas ainda tem esse aspecto urbano. Imagina em 1970, 53 anos atrás nós estamos falando isso. E ela veio com tanta meiguice: meu filho, se acalme, meu filho. Eu já dei o resultado, eu já disse que você passou ou não. Quando ela me apresentou a nota, depois ela me chamou, que me apresentou, aí eu passei com a média 8. Uma média boa, né? Para moleque lá da escola do Bom Jardim, que não tinha muito critério. O critério é que era outra professora também vocacionada. Ensinava porque gostava mesmo do mundo didático, desse mundo realmente de fornecer conhecimento para os outros. Então aquilo também me marcou muito. Ela vinha com tanto carinho, com tanto cuidado. Eu me lembro, porque foi meu primeiro contato com o professor Eutália. E eu ouvia falar do professor Eutália logo que eu cheguei aqui. Mas aquilo ali foi impressionante. Eu me lembro que eu respeitava muito, né, a presença da professora Eutália na sala de aula. Até porque ela impunha isso, né? Impunha o respeito, né, a seriedade, o compromisso, né? O aluno com ela precisava ser comprometido, né? E isso foi uma coisa que eu absorvi de uma forma muito, muito boa, né? Muito interessante, me ajudou bastante no meu crescimento pessoal, no meu crescimento como aluno, como estudante, como homem. Eu tenho muito a agradecer à professora Eutália. Ela tratava e trata, que ainda vão visitá-la, todos os alunos dela como filhos da educação. Eles são orientados
igualmente como seus filhos. Se a gente tivesse alguma falha, que todo mundo erra, não é? Ela chamava e conversava com a gente. Olha, não continue assim, porque assim vai lhe prejudicar e vai me prejudicar, eu não vou... Eu não faltava. Eu era de chegar atrasada. Ela sabe. Ela ia para minha sala. Ela ia para minha sala e ficava lá monitorando os alunos para até que eu chegasse. Ela não sabia que não tinha telefone, não é para eu explicar para ela porque eu estava atrasando. E aí ela ficava, às vezes só chegasse 8h20, já o cerco estava pronto na escola, salão tivesse na sala de aula. Viu? Ela ia, ficava lá. Para você ver como é que ela tratava a gente, parceria de colega. Mas então ela não era rígida, nem com o professor e nem com o aluno. A professora Eutália era assim, como se fosse uma família só. A escola era uma família. E uma família bem unida, ninguém se desentendia. Todos trabalhavam com o mesmo objetivo, porque ela era essa diretora, como eu te disse. E ela exigia da maneira tão sigilosa que a gente fazia tudo e não entendia que estava dentro daquele cerco da programação dela, né? Uma vez a gente estava na escola e aí aconteceu uma trovoada e Vera Gorda ficou presa na sala e eu saí correndo da escola e as telhas de amianto voando pelo pátio e pela rua ali do Oswaldo Cruz. E a professora Eutália acolheu a gente lá na casa dela, todo mundo nervoso, todos nervosos. Ficamos desamparados, sem ter onde trabalhar, mas aí ela alocou todo mundo em determinados lugares, que aí a gente terminou o ano letivo. Quem cogitou isso na Câmara foi Toninho de Abdias. Toninho de Abdias, quando eu era vereador, me deu o título de cidadã jacuipense. Essa honra realmente de ser o autor dessa proposta, e ela também vai ter realmente na sua coleção, não é uma dádiva não, é um merecimento. Projeto do Decreto Legislativo 18/2024, de autoria do vereador Raimundo Falconeri Carneiro, que concede a comenda Onei São Paulo Rios. A ilustríssima professora Eutália de Oliveira Rios e da outras providências, professora Eutália, do tempo da escola Oswaldo Cruz, né? Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, votado e aprovado por unanimidade dos presentes. Aquele moleque chorando, dizendo que não ia passar. Ela cuidando hoje, professora Eutália, eu tenho essa honra. Tenho esta honra de apresentar essa proposta que realmente é merecido para a senhora, muito merecido. Que bom que a gente tem professor do seu naipe, ainda para a gente se encantar. Ah, eles estão retribuindo, eu creio nisso. O que ela passou para eles, eles hoje retribuem para ela. Pelo amor que ela dava aos alunos, né? Ela sempre tratou com amor. Você vê, hoje ela não anda na rua, mas quando ela sai, que encontra um aluno, o aluno vai correndo abraçar. Né? Ela sempre deu muito amor, fez muito carinho. Né? Então ela recebe isso hoje, porque ela deu. Graças a Deus, não é? Eu tenho essa coisa assim de gratidão na minha profissão. Eu fui muito bem sucedida na minha profissão. A Evelyn Rosa foi uma pessoa que eu dizia à minha mãe, eu vou me casar, mas eu não vou eu não vou ser capacho de ninguém. Minha natureza não dá para ser mandada, não é? Aí me casei com uma pessoa apaixonada por mim, não é? Mas ele tinha o lugar dele como chefe, o lugar era dele, não é? Eu não fazia
certas coisas, não, era tudo combinado, não é? Era uma pessoa que tratou os filhos com muito carinho e com muita compreensão e com muita psicologia. Evilásio era uma pessoa com muita capacidade de cultura. Ele sabia muito química, que ele era quem manipulava na farmácia. O manipulador era ele. Quem ensinou foi o Dr. Pedro, que era irmão do Dr. Neco. Eu converso com ele, tem dias que eu estou deitado aqui e sinto o cheiro do suor dele. Quando ele chegar, você abraçar João, meu filho, é abraçar ele, o suor é o mesmo. Não é? Eu gosto muito de abraçar João porque me lembra muito ele. É uma pessoa, uma pessoa ímpar na vida. Cinco do casal são 5 e 3 do coração. Muito amor, muita dedicação, muito respeito, muito trabalho. Ela trabalhou muito para criar a gente. E logo depois que meu pai se foi, ela se transformou em pai e mãe. Ela trouxe para a gente tudo o que meu pai traria. Eu conheci meu pai através de minha mãe. Porque quando meu pai se foi, eu tinha 13 anos. E aí ainda não tinha, assim, noção de muita coisa, né? E ela transformou isso. Ela fez com que a gente tivesse a presença de meu pai através dela. Sempre foi muito carinhosa, né? Sempre foi de botar a gente no colo, né? De dar amor. A gente sempre conviveu com muito amor aqui em casa. Muito amor. Por parte dela, por parte de meu pai. Meu pai, lembrança viva. Ai, meu Deus, que coisa difícil de dizer. Pensa numa mãe maravilhosa. Quadruplica isso aí. Era uma mãe com 5 filhos, que cuidava de todos, atenciosa com todos, sem fazer diferença entre a gente. Era a mãe. Falar da professora Eutália como mãe é sinônimo de amor, respeito, caráter, o ensinamento de amor sempre. E falar do amor de professora Eutália. A quem ela ensinou muito sobre amor, compreensão, resiliência, tá? Um grande legado que é o amor. Foram muitos ensinamentos, muitos, porque eu convivo com ela desde os meus 13 anos. Ela como professora, depois dela que eu com o marido dela, e como ensinamento e que trago comigo até hoje na minha vida acadêmica, ela que me levou a conhecer Lavoisier. Ela dizia assim pra gente, ela adorava transformar as coisas, adora, até hoje ela transforma tudo ela transforma. E ela dizia assim para mim, Lavoisier, para Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E ela é essa pessoa que me incentivou muito e me inspirou para o desenvolvimento sustentável hoje, que as pessoas ficam falando, né? Que é o reaproveitar, reutilizar, dos réis. Tem até 5, 7, quanto ré for. E ela é essa pessoa que tem uma criatividade enorme de transformar as coisas. Evilásio tomou
Eduardo que foi enjeitado. Eduardo foi enjeitado pela mãe, distribuiu os meninos, a verdade chegou lá e tomou. E criou na casa de seu Calani. Quando seu Calani morreu, enquanto seu Calani foi vivo, porque Dona Judite morreu num acidente, né? Ele ficou com seu Calani. Quando seu Calani morreu, ele fez, e agora, Dedinho? Evelas disse, seu pai sou eu. Quem tomou você foi eu. Mas eu também gostei muito de Riachão. Riachão é um lugar amigo, é um lugar humilde, é um lugar que se enquadrava com a minha criação, não é? Eu fui criada assim e gostei muito das maneiras como o povo agia aqui em Riachão. Então eu preferi ficar aqui, em Riachão. E também é perto de Feira, né? Eu sou de Feira, mas eu passei a gostar mais de Riachão do que do lugar que eu nasci mesmo. O amor dela por Riachão é o amor da vida dela, porque o amor da vida dela é jacuipense, nasceu em Riachão, a paixão dela, eles eram muito apaixonados, muito lindo, e essa paixão dela por Riachão é por tudo. Ela é uma verdadeira, ela se adotou uma verdadeira cidadã de Riachão. Ela ama muito Riachão. Ela é apaixonada por Riachão. Ela disse que hoje ela é mais jacuipense do que feirense. Ela viveu também mais em Riachão do que em Feira de Santana. Eu não lembrava que era ali Feira de Santana. Ela se considerava tão jacuipense que ela nem dizia. Então, ela ama Riachão, ama de coração mesmo. Ela diz que o melhor lugar para a gente viver é onde a gente é bem quisto. E ela aprendeu a amar Riachão de uma forma incondicional. Ela defende a cidade, ela defende as pessoas. Ainda com 97 anos, ela continua com um amor imenso. E se você parar para conversar com ela sobre Riachão, ela sabe muitas histórias de Riachão do Pipe. Muitas coisas que aconteceram ao longo desse tempo que ela vive lá e participa da sociedade e da história de Riachão do Jacuípe. Ela tem um amor imenso por Riachão. Foi onde ela começou a ensinar. A profissão que ela escolheu foi ensinar. Ela sempre hoje demonstra o amor dela por Riachão. Me lembro quando eu era menina, que ela era diretora do Oswaldo Cruz, e antes dela iniciar os trabalhos, ela ia na escola com pregos e martelos para consertar as carteiras quebradas, para poder receber os alunos. E isso, para mim, é uma grande prova de amor por Riachão, pela educação. E foi o caso dela. Ela amou Riachão. Riachão passou a ser sua segunda terra natal. Ela é filha natural de Feira de Santana, mas é uma filha coronariana de Riachão do Jacuípe. Ela adotou. Se Feira foi, como é que diz, o útero, biologicamente falando, isso aqui foi o útero, digamos assim, creio que coronariano, a paixão que ela passou a ter por Riachão. Quer dizer, eu sou jacuipense de coração também. Esse Riachão do Jacuípe deve muito àquele ginásio Nossa Senhora da Conceição. Estou falando porque lá foi a casa de professora Eutália. Pedro Paulo da Silva. Certo. Ele era coletor estadual, não é? E era político. Político no nome de respeito. Não era politiqueiro, não. Então, quando a estrada
meu filho, eu cheguei numa estrada, que eu cheguei com os olhos cheios de terra, da poeira, não é? Aí ele se propôs a ir para Salvador pedir a mudança da mira da estrada, que era pé de serra. A estrada vinha, mas a mira era pé de serra. A estrada é estadual, né? Ou federal? Federal. Era pé de serra, não era Riachão. Riachão ia ser uma vicinal. Ele foi para Salvador. Ele disse que viajou de animal, de carro de boi, chegou em Feira de Santana, pegou o trem, chegou em Cachoeira para pegar o vapor de Cachoeira para ir para Salvador. Essa trajetória toda ele fez, não fez num dia só, não. Chegou em Salvador, era intendente, não era governador. Aí ele conversou, ele chamava Meu Riachão. Era uma pessoa que amava isso aqui. Aí, quando ele conversou com o intendente, ele disse, olha, o engenheiro está em Tanquinho, não tem uma cidade lá que chama Tanquinho? Pois o engenheiro já está lá. Ele disse, pois é, o senhor vai e conversa com o engenheiro. Ele foi e conversou com o engenheiro, ele contou isso tudo, eu morava com ele. Ele conversou com o engenheiro disse, olha, daqui para a fazenda São João, que é do prefeito, todo mundo sabe onde ela ensina a trajetória. Aí ensinou a trajetória. Quando ele chegou no São João, ele veio e disse ao engenheiro, olha, numa noite de escuro eu vou tocar Adrianino na torre da igreja de Riachão. Aí ele tocou os adrianinos e ele viu os fogos de São João. Aqui em Riachão se vê, não é? Os fogos. Então ele fez a mudança da mira da estrada. Você vê que de Tanquinho para Riachão tem muitas curvas, viradas assim, ó. À direita, sempre à direita, não é? E conseguiu que a estrada passasse em Riachão. Foi o Coronel Marculino Mascarenhas que doou a fazenda Riachão, que era dele, à beira do Jacuípe. Ele doou para o município de Riachão ser limitado. E as pessoas que vinham fazer a sua feirinha ficavam ali. Então deu origem a um comérciozinho. Desse comércio passou a vila, de vila a cidade no dia 14 de agosto. O doutor Naco sabia a história. Ele tem todos os papéis de Riachão. No dia 1º, que erradamente consideram o aniversário da cidade, foi o dia do limite do município. Quando o município teve o limite, tais cidades e povoados pertencem a Riachão, este limite foi no dia 1º de agosto. Não foi o aniversário da cidade. O aniversário da cidade, doutor Neco sabia disso, ele era filho daqui, ele era advogado, não é? E ele sabia a história toda, ele era filho de seu Dodô, neto de Marculino. Ele sabia tudo. Ô, Véia, eu estou tão feliz de estar falando de tu, porque tu está presente na minha vida todos os dias. Quando eu faço minha comida, quando eu faço uma costura, quando eu cuido de Ademar, fico me lembrando de você com teu velho, que era a coisa mais linda do mundo, seu velho, seu amor, sua paixão, me inspirou em muita coisa e me inspira, Véia. Eu te amo, Véia. Eu só tenho uma coisa
a te dizer é da minha gratidão por estar caminhando junto contigo, por você estar ao meu lado no meu caminho. Me sinto uma pessoa privilegiada. Te amo, Vera. A mensagem que eu deixo é uma mensagem que ela sempre nos disse: meus filhos são o meu amor que se tornou visível. Esta é a professora Eutália. É puro amor, compreensão, alegria, tá? A professora Eutália é tudo isso. Eu tenho muito a lhe agradecer. Lhe agradecer por tudo que você me deu, que você passou para mim. Lhe agradecer por ter me trazido ao mundo num parto bem difícil. Eu nasci com 5 quilos em casa, com parteira. Obrigada por me alimentar, por cuidar sempre de mim, de meus irmãos. E me dar os melhores exemplos de vida. Obrigada por tudo que você me ensinou e pelo amor que você colocou em mim. Obrigada por me fazer entender que o verdadeiro amor é aquele que se dá sem esperar nada em troca. Você é genial, minha mãe. Eu amo muito você. É que eu tenho muito a agradecer por tudo que eu sou hoje, por tudo que eu vivi, por tudo que eu construí. Eu devo tudo isso a ela. Que ela continue sendo essa mãezona, que ela continue sendo esse amor, né? Que sempre demonstrou, que sempre fez a nós, né? Que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa que ela sempre foi. Quero que ela chegue muito além, continuando dando esse amor que ela sempre deu. Esse amor que ela sempre demonstrou por todos. Eu a amo muito. É a mãe que eu sempre gostaria de ter. E graças a Deus, eu vim com esse vínculo, né? De amor, de mãe. Te amo, meu amor. Amo muito você. Gratidão. Gratidão. Por tudo. Principalmente por me amar. Se eu vier de outra vida com ela, vou pedir a Deus. Não sei se vai ser permitido, mas eu gostaria de vir. E de todos os ensinamentos que ela me dá, eu agradeço muito a Deus, ela fazer parte da minha vida. Muito obrigado, Thalinha, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos. Eu desejo que a professora Eutália ainda tenha bons dias da vida dela aqui na Terra, porque os irmãos dela aqui na Terra ainda precisam dela. Viu? Então eu peço a Deus que Deus dê ainda mais uns dias de vida e muita luz para ela aqui na Terra. Porque ela possui esses ensinamentos. Foi ela que me ensinou muita coisa da religião. E eu estou aqui hoje, feliz da vida. Aprendi a fazer minhas continhas, de somar, multiplicar, dividir, tocar minha vida. Se eu não sou melhor, não foi por falta de entusiasmo, professor Eutália. É porque cada qual tem marca seus gostos.
E os gols que eu tenho marcado no campo da vida, o dedo dela está presente. Eu sou muito feliz por isso, mas muito, muito mesmo. Toda palavra que eu disser para a professora Eutália é pouco. Muito pouco mesmo, meu caro. É o neto dela que está conversando. E repito, meu irmão, a história do Nossa Senhora da Conceição nunca seria escrita. Ele nunca teria produzido se não fosse realmente a grandeza de uma professora como professora Eutália Rios. Que eu vou guardar por toda a minha vida como referências de bom ensinamento, sabe, de profissionalismo, de competência. Muito obrigado, professora Eutália. Bem, apesar da idade dela já, né, que ela continue com essa mesma personalidade que ela tinha na escola, de acolher, de ser condescendente com as coisas, de ter compreensão com as coisas, porque isso é que eleva muito o ser humano, principalmente nos dias de hoje. Então, ela foi uma pessoa muito importante no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz tem uma lembrança significativa de Eutália. Aqui na Terra ainda precisa dela. Viu? Então eu peço a Deus que Deus dê ainda mais uns dias de vida e muita luz para ela aqui na Terra. Porque ela possui esses ensinamentos. Foi ela que me ensinou muita coisa da religião. E eu estou aqui hoje, feliz da vida. Aprendi a fazer minhas continhas, de somar, multiplicar, dividir, tocar minha vida. Se eu não sou melhor, não foi por falta de entusiasmo, professor Eutália. É porque cada qual tem marca seus gols. E os gols que eu tenho marcado no campo da vida, o dedo dela está presente. Eu sou muito feliz por isso, mas muito, muito mesmo. Toda palavra que eu disser para a professora Eutália é pouco. Muito pouco mesmo, meu caro. É o neto dela que está conversando. E repito, meu irmão, a história do Nossa Senhora da Conceição nunca seria escrita. Ele nunca teria produzido se não fosse realmente a grandeza de uma professora como professora Eutália Rios. Que eu vou guardar por toda a minha vida como referências de bom ensinamento, sabe, de profissionalismo, de competência. Muito obrigado, professora Eutália. Bem, apesar da idade dela já, né, que ela continue com essa mesma personalidade que ela tinha na escola, de acolher, de ser condescendente com as coisas, de ter compreensão com as coisas, porque isso é que eleva muito o ser humano, principalmente nos dias de hoje. Então, ela foi uma pessoa muito importante no Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz tem uma lembrança significativa de Eutália.